Senhor, abençoa a tua filha, Senhor, nesse momento. Pegamos ela na sua mão como canal de bênção para trazer a mensagem dessa noite para cada coração, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, estar atento para o que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. É sempre um prazer estar servindo a mesa, a igreja, servindo, ministrando a palavra. Eu tenho um prazer muito grande de pregar, faz parte do meu chamado. E essa palavra está no meu coração essa semana. E ontem, conversando com a pastora, perguntei quem ia pregar hoje. Ela, você quer pregar? Eu sou aceita. E eu quero compartilhar esse tema com vocês esta noite. Eu gostaria de pedir, 2 obreiros podem vir me ajudar aqui à frente, por favor? Pegar aqui, entregar para os adultos, tá bom? Jovens e adultos. Mais um obreiro, por favor? Entrega para os jovens e adultos. Pela fé eu fiz 50, mas eu não sei se tem mais que isso. As crianças me perdoem. Mas os adultos podem mostrar para as crianças para elas entenderem. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é fé como um grão de mostarda. Aleluia, Deus. Vocês estão vendo aí quem já recebeu o marca-página? Uma sementinha grudada com durex. Esse aí é um grão de mostarda. Essa árvore que está impressa nesse cartãozinho é o tamanho que chega uma árvore de mostarda. Não é a mostarda vegetal, salada que a gente conhece. É uma árvore muito comum na Palestina, a árvore de mostarda. E esse pequeno grão se torna em uma árvore que pode chegar até 3 metros de altura. E eu quero conversar com vocês hoje sobre a fé, como um grão de mostarda. Algumas pessoas leem o texto e tem algumas traduções que estão equivocadas, que falam que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. No original não fala sobre tamanho, porque a fé não dá para dimensionar pequena, média e grande. Nos originais falam a fé como um grão de mostarda. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse grão de mostarda para que você entenda a dimensão que é a fé. As suas Bíblias, vocês podem abrir em Mateus 17. Nós vamos ler os versículos 17 ao 21. Nós vamos ver mais outras passagens que falam do grão de mostarda. Mas o nosso texto base da mensagem de hoje está em Mateus 17, do 17 ao 21. E diz assim. A gente está procurando, vamos esperar. Do 17 ao 21. Capítulo 17, do versículo 17 ao 21. Amém? Amém. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão com oração e jejum. Eita Deus. Aleluia. Um pai, o texto
texto anteriormente está falando de um pai que estava desesperado com seu filho, sofrendo por possessão demoníaca. O menino tinha epilepsia, ele se jogava no fogo, se jogava nas pedras, ele se machucava. E o pai estava desesperado com isso, e ele levou o menino para os discípulos de Jesus orarem. E os discípulos oraram e não puderam expulsar o demônio. E aí o pai chegou até Jesus e falou: olha, os seus discípulos não conseguiram, por favor, liberta meu filho. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: até quando vocês vão caminhar nessa incredulidade? Aí os discípulos: mas por que a gente não conseguiu, mestre? Porque vocês não creram, porque vocês não têm fé, porque a fé de vocês é muito pequena. Porque se vocês crerem como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda era conhecido na época como uma menor semente que existia. E vocês podem ver aí que ela é muito pequenininha. Ela é de mais ou menos de 1 milímetro a 2 milímetros. Se você olhar na semente do seu irmão, tem uns que, pode ver, elas não têm o mesmo tamanho. Umas são menor ou até um pouquinho maior, mas elas são muito pequenininhas. O grão ele é muito pequenininho. Então Jesus está falando: se você tiver uma fé como uma mostarda, você vai dizer para esse monte: ó, sai daqui e vai para lá, e o monte vai sair. Quem acredita aqui que pode mudar um monte de lugar? Aí eu creio que Jesus pode. Através de você? Ah, através de mim eu não sei não. Ué, Jesus pode ou não pode? Pode. A pastora leu aqui no começo do culto: tudo é possível ao que crê. E sem Deus, nada é possível. Então, em Deus, tudo é possível. O que limita a atuação de Deus é a nossa fé. A nossa incredulidade impede Deus de agir muitas vezes nas nossas vidas. Ter fé como um grão de mostarda significa confiar no Senhor, acreditar no Senhor, acreditar que Ele pode fazer. Ter fé como um grão de mostarda não significa que eu vou ter sempre uma fé pequenininha, mas essa fé pequenininha é o começo para que ela cresça e se torne uma árvore frutífera. E eu quero te desafiar nesta noite a exercitar a sua fé para que ela cresça, porque não é possível você continuar medíocre na sua fé. Em Mateus 13, 31, 32, Jesus também está falando do grão de mostarda. E ele diz assim: e propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando dele semeou no campo, o qual realmente é a menor das sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Jesus está comparando o reino de Deus ao grão de mostarda, que também começa pequenininho e cresce. A igreja começa pequenininha. A igreja Ousada Amor, antes, no começo do Pleno Poder, ela começou no salão pequenininho. Aliás, começou no quintal da pastora Shirley. Não, na sala. Começou na sala. Aí cresceu um pouco, teve que ir para o quintal. Aí quando estava crescendo mais um pouco, veio a igreja de Santo André e ajudou a alugar um salão. E aí esse salão foi ficando apertado, viemos para esse salão. E o Senhor já tem dado promessas aqui, em vários cultos, com profetas de vários lugares, dizendo que este lugar ainda não é o nosso, que o Senhor tem um lugar maior para a igreja Ousada Amor. Posso ouvir glória? Mas para que isso aconteça, depende da minha e da sua fé.
fé é como um grão de mostarda. O grão de mostarda não é o seu limite. O grão de mostarda é o seu início. Mas eu posso dizer aqui que tem gente que está com fé menor ainda que o grão de mostarda. Aí não funciona. Ah, será? Deus pode, mas será? Como Deus vai agir se nós não temos fé? A nossa fé, a gente quer fazer que nem Tomé, a gente quer ver para crer. Não, fé não é ver para crer. Fé é crer e depois ver. Em Lucas 17:6 também, o Senhor fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: sai daqui e planta-te no mar, e ela vai te obedecer. Aleluia. Aleluia. A fé pode fazer as coisas mudarem de lugar. Mas para que ela aconteça, eu preciso exercitar a minha fé. Jesus está ensinando que pela fé eu posso alcançar coisas que pareciam impossíveis. A fé é muito importante na vida cristã. Tanto que lá em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que acontece sem fé? É impossível. Ou seja, quando eu não tenho fé, eu desagrado a Deus. Quando eu não tenho fé, eu entristeço Deus. Eu estou dizendo: ó Deus, eu acho que você não dá conta disso para mim não. Deus, acho que o Senhor não vai fazer isso para mim não. Acho que o Senhor não pode. Um tempo atrás, lá na Igreja Pleno Poder, o apóstolo ele usou a frase: não limite o ilimitável. Quem limita a Deus somos nós. Eita. Que colocamos Deus dentro de uma caixinha e achamos que Deus só funciona até onde a gente pode crer. Nessa fé pequena, nessa fé miúda. Mas a fé a partir do grão de mostarda, gente, presta atenção nessa sementinha. Ela é tão pequenininha e ela pode se transformar numa árvore. Uma árvore que vai abrigar pássaros, uma árvore que pode dar sombra. Como tem sido a sua fé? Em Hebreus 11:1 também diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu espero que aconteça, mas eu ainda não estou vendo acontecer. Mas eu tenho uma promessa, então eu tenho fé nessa promessa, ela vai acontecer, mesmo que eu não esteja vendo. Eu tenho uma palavra profética que eu já compartilhei aqui com a igreja muitas vezes. Que o Espírito Santo soprou no meu ouvido antes de eu ter o diagnóstico do mieloma múltiplo. Não é para a morte. Gente, eu tenho essa promessa e eu confio nessa promessa. E eu sei que por todo esse processo que eu estou passando, 1 ano e 2 meses de quimioterapia, eu não vou morrer. Porque eu tenho uma promessa e eu tenho fé nessa promessa. Porque quem me prometeu é fiel para mim. É Deus, aleluia. Você tem fé? Às vezes a situação que você está passando parece que é tão difícil. E aí você esmorece na sua fé. Será?
pode fazer isso mesmo? Deus muda situações. Aleluia, Jesus. Eu já contei aqui a história de um rapaz que queria muito trabalhar na empresa B. E um dia ele levou o currículo na empresa, eu nem lembro o nome da empresa, ele levou o currículo lá para a empresa e o porteiro falou para ele, olha, você pode deixar aqui, mas é muito difícil, não está pegando ninguém. Ele, mas fica aí. E ele continuou orando para ele, Senhor, eu queria trabalhar naquela empresa. Mas como todo homem adulto não dá para ficar esperando, né? Tem que trabalhar. Ele pegou, conseguiu emprego numa empresa que era ali na mesma região, mas era outra empresa. Passou algum tempo, não muito tempo, essa empresa que ele trabalhava comprou a empresa que ele queria trabalhar e ele foi transferido para aquela unidade. Aleluia. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Aleluia. Agora eu preciso crer. Muitos aqui conhecem a minha história de quando eu ganhei um carro. Eu ganhei um carro. Eu tinha um Fusquinha 64. O Fusquinha era mais velho que eu, porque eu sou de 67. Aquele Fusquinha parecia aqueles Fusquinha de circo. Quando chegava, saía um monte de gente, porque a gente dava carona para todo mundo naquele Fusquinha. 2 vezes a gente andando com o Fusquinha, o pneu saiu. E Deus, o Geraldo era muito bom piloto, ele conseguia parar sem que o carro capotasse. Uma vez ele foi atrás de uma noia, porque a noia estava levando o pneu embora. Ele, não, devolve aqui, moça. É do meu Fusca. Mas o Senhor honrou o nosso serviço. A gente tinha prazer de dar carona, a gente tinha prazer de levar o povo para a igreja. E um dia, o Geraldo ele teve uma proposta de aumento de salário. Nós não sabíamos para quanto ia ser aumentado o salário dele. Mas o chefe dele falou assim, olha, era dezembro, ele falou assim, olha, eu não tenho como te aumentar agora, mas depois do carnaval, a gente conversa de novo, eu vou te dar um aumento. Geraldo, tá bom. Chegando em casa, nós fomos conversar. E o Geraldo era um homem muito sábio. Ele falou assim, nega, vamos fazer o seguinte. A gente tem as contas que já cabem dentro do que eu ganho hoje. O que for de aumento, a gente paga uma parcela de um carro. E a gente compra um carro novo. Um carro melhor. Amém? Amém. Então nós começamos a orar a Deus pelo nosso carro novo. Esse era o nosso plano, mas nós estávamos colocando nas mãos de Deus. Quando chegou no carnaval, uma semana antes do carnaval, um casal da igreja que éramos membros chegou em nós e falaram para nós: procura um carro até 15 mil reais, que nós vamos lá e vamos comprar e vamos passar para o seu nome. Eu só chorava, né? Porque vocês nem notaram que eu sou chorona, né? E o Geraldo ficou com a cara de paisagem. Aí depois o Geraldo, você tá bem? Ele, nega, me deu um piriri. Que ele encostava no rosto, ele é que nem o Daniel, né? Ele não demonstra muito assim, reação. Mas por dentro ele estava. E foi assim que nós ganhamos um carro. Agimos em fé. Nós tínhamos um propósito. Mas o Senhor foi muito além daquilo que nós achávamos que Ele podia fazer. E tem um detalhe. Depois que voltamos do carnaval, o Geraldo teve um aumento. Quem aqui já teve um aumento de salário de 50%? Alguém aqui já teve? 50%? É uma diferença muito grande, não é? Na época o Geraldo ganhava 3 mil. E o Geraldo passou a ganhar 4.500. Aleluia. Quem pode fazer essas coisas?
Mas ele depende do que para fazer muitas coisas? Irmãos, Deus, ele se move por princípios. Ele não se move pelo seu choro. Tem gente que acha que é só chorar. Deus me dá, Deus faz. Não, você vai ficar chorando. Deus não vai se mover pelo seu choro. Oh Deus, eu estou precisando. Deus também não se move pela sua necessidade. Ele se move por princípios. Então, como é que você está orando? Como é que você está declarando a fé naquilo que você está precisando? O grão de mostarda começa humilde, pequeno, e vai crescendo. A semente, ela precisa de alimento. Do jeito que o grão está aí com você, nesse papelzinho, vai nascer árvore? Vai nascer árvore? Por que não vai nascer árvore? Se usar a fé. Porque ela precisa de terra, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes. Senão ela não vai germinar. Se a semente não for lançada, ela não germina. Querido, se a sua fé não for lançada, ela não vai gerar, ela não vai crescer, ela não vai frutificar. Aleluia. Para de guardar sua fé no seu medo. O seu medo te impede de conquistar aquilo que o Senhor tem para você. Deus não age no meio da sua incredulidade. Deus não age no meio do seu medo nem da sua insegurança. Eu preciso alimentar a minha fé. Como é que se alimenta a fé? Alguém pode me dar aqui uma sugestão? Como é que eu posso alimentar a minha fé? Orando, jejuando, lendo a palavra, acreditando e buscando. Quem é que faz academia? Levanta a mão. Eu sei que tem uns, pode levantar. Tem uma só? Ah, tem alguns aqui que faz academia. Você já notou mudança desde que você começou a fazer academia no seu corpo? Mais ou menos. A Priscila já conseguiu. Mais ninguém, eu tenho que tem mais gente que faz academia. Deixa eu falar uma coisa interessante da academia. Eu fiz academia no ano de 2019. Eu ia para a academia na força do ódio. Eu não ia porque eu gostava, eu ia porque eu precisava. Eu não conseguia subir escada sem chegar lá em cima morrendo e pedindo oxigênio. E aí eu comecei a fazer academia. Eu, a Karina e a Nilma. A gente ia com a cara mais... Parecia aqueles presos dos filmes de prisioneiro, de pirata. Sabe? A gente ia. Voltava toda arrebentada as primeiras vezes, né? Gente, era barato. Lá na esteira, eu fazia a esteira segurando, morrendo de medo de cair. A Karina andava plena na esteira. Ela desfilava na esteira. Achava um charme. Eu admiro. Ela anda, ela não anda, ela desfila. Eu ando parecendo um homenzinho torto, só o sangue do cordeiro. Mas eu fiz quase um ano de academia, porque foi antes de entrar a pandemia. E eu não notei, eu fui notar um bom tempo depois os benefícios. Meu filho na época era pequeno, o Daniel, ele ficava na classe das crianças, tinha que subir escada, e sempre o Renan levava para mim, porque eu tinha uma preguiça de subir aquela escada, porque eu sabia que eu ia morrer quando chegava lá em cima. E um dia o Renan falou: tia, quer que eu vá buscar o Daniel? Não, hoje eu vou. E eu fui, e eu subi, e não morri.
Daniel falou: mãe, você veio me buscar. Gente, olha a importância que eu estava perdendo por não me exercitar. Eu agachava e levantava plena. Agora, se eu agachar, eu preciso de 2 para me levantar. Por quê? Porque veio a pandemia, eu parei. Aí você não faz mais exercício. Aí veio a enfermidade, eu travei mais ainda. E o que acontece? Todo aquele exercício que eu fiz há um ano atrás, ele perdeu o valor agora, porque eu parei. Quando você para a academia, você retrocede no seu crescimento. A mesma coisa é a fé. Ah, mas teve uma época que eu pulava, saltava, entregava manto. Ai, agora eu estou tão xoxo. Porque você não está se movendo em fé. Porque se você se mover em fé, você volta a pular, a sapatear e a entregar manto. Se você está paralisado, se você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer, é porque você não está exercendo a sua fé. Ai, eu não dou conta. Você não. Mas aquele que está em você, se você der lugar, você dá. Olha que linda a camiseta da irmã Maria. Está escrita bem grandona. Fé. Ela nem notou, eu vi agora, o Espírito Santo fez eu olhar aquele brilho todo, fé. Mas tem gente que gosta de andar de carona na fé dos outros. Eu não vou perguntar para você não levantar a mão. Se tem alguém aqui que caminha de carona na fé dos outros. Conhece o crente 6 horas? Quem aqui conhece o crente 6 horas? Ah, tem gente que me conhece, né? É aquele crente que olha para você 6 horas por mim. Tipo assim. Ele não ora. Tipo isso. Ele não jejua. É verdade. Não lê a Bíblia. Vem no culto de vez em nunca. É verdade. Mas na hora que o pepino entorta, na hora que a coisa fica feia, ô irmão, olha pra mim. Bem assim. Sabe o que dá vontade de falar? Eu vou falar? É, fala Deus. Toma vergonha nessa cara. Eita Jesus. O primeiro que tem que orar por você é você. Eita Deus. Vai falando, Jesus. Ai, pastor, eu nem consigo chegar na presença. Chegue na presença de Deus. Chega lá e Senhor. Mas começa. Ai, pastora, o bicho está pegando lá em casa. Vai lá ungir. Aí a coitada da pastora, Vai. ela comprou 1 litro de óleo. É de Jerusalém. Tem que comprar acho que uns 5 litros. Dar um banho. Não é ungir, é untar a casa. Não pode lavar, hein? Não dá ideia não, né, Shirley? A oração da pastora Shirley faz efeito? Sim. Faz. Vai, lógico. E a sua não faz? Vai. Faz. Você só precisa começar a orar. É isso aí, Jesus. Aleluia. Falando Deus. Amém, irmãos. Tem hora que a gente precisa da pastora, minha pastora. A Shirley, ela sabe, ela caminha comigo. Tem vezes que eu chego, Shirley, ora por mim, que eu não estou bem. E ela vem e ora por mim. É verdade. Mas tem horas que você tem que Orar. Se você cair dentro da tua casa, se acidentar lá, se estatelar lá no chão,
Tá o celular perto. Você vai fazer o quê? Senhor, toca no coração da pastora Shirley para ela vir aqui, pegar o meu celular e ligar para o SAMU. É, bem assim. Você vai fazer isso? Eu passei mal uns dias, a Shirley, eu tentei ligar para a Shirley e a Shirley não me atendia. Eu tomei morfina, a primeira vez que eu tomei morfina, o meu corpo deu reação. Eu fiquei com um mal-estar e uma dor muito grande que eu me deitei no chão. E eu chorando naquela angústia, aquela agonia, porque o meu corpo estava reagindo mal, dando um mal súbito. E eu tentando ligar para a Shirley para avisar, se você me ver no chão, me socorre. Mas a Shirley não me atendeu. Aí eu entrei num grupo de WhatsApp de pessoas que têm o mesmo problema que eu e perguntei, gente, alguém teve reação com morfina? Porque eu estou sentindo isso e isso. O pessoal falou assim, ó, respira, tranquiliza e aguarda alguém chegar. Graças a Deus, quando a Shirley chegou, eu já estava até respirando normal. Mas quando você está em perigo, você corre atrás de socorro. E por que na hora do perigo espiritual você fica esperando pelo outro orar por você? É Deus. Você fica esperando pelo outro fazer a mudança. Começa a mudança em você. É verdade. Aleluia, Deus. Para de ficar pegando carona na fé dos outros. É bem assim. Eu que tenho que interceder pela minha casa. Eu que tenho que interceder pelos meus filhos. Eu que tenho que ser a primeira a interceder pelas coisas que eu quero conquistar. Quem sabe aqui, quem é mais perto de mim sabe que eu desejo comprar uma casa. Algumas pessoas aqui sabem, outras não sabem por quê? Porque a gente não convive. Como é que eu vou querer que vocês orem para que eu consiga comprar uma casa se eu nem converso com vocês, se eu nem tenho intimidade com vocês? Aleluia. Como é que eu quero que Deus saiba das coisas que eu preciso se eu nem converso com Ele? É Jesus. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de nós. A pastora Shirley, ela está sempre pronta a interceder. Eu já vi ela pegando o celularzinho dela, indo para o canto, para orar por um, orar por outro. Às vezes ela está num momento que ela não pode atender e ela fala assim, a pessoa vai precisar esperar. E tem gente que fica insistindo e às vezes não é a hora, ela não pode. Essa semana mesmo aconteceu de uma pessoa querer uma oração dela, uma resposta, e ela no momento não estava com o celular ativado. E a gente estava na rua, eu disse, você quer parar aqui para atender a irmã? Não é aqui do nosso ministério, não estou jogando ponto para ninguém, não. Aí a Chico disse, não, quando eu chegar em casa, eu ligo para ela e converso com ela direito. Não é errado você procurar sua pastora. Mas é errado você depender só dela para orar. Quando você tem a capacidade e a oportunidade de orar e de agir em fé. Aleluia, aleluia. A gente tem aqui a reunião de oração em segunda-feira. Poucas pessoas vêm. Eu mesmo, muitas segundas, eu não tenho conseguido vir. Mas muitas pessoas não vêm porque não estão precisando. Porque quando a coisa está difícil em casa, qualquer culto de oração você entra no meio. Porque você está no desespero, querendo que alguém revele alguma coisa. Que nem uma vez uma mulher encontrou um presbítero, um amigo meu na rua, e falou, você é crente? Ele, sou. Ora por mim? Ele, eu oro. Aí ele orou por ela, abençoou. Aí quando ele terminou o amém, ela olhou para ele, você está vendo alguma coisa? Ele, tô. Ela, o que você viu? Eu estou vendo
ver que você está de blusa branca e saia azul. Bem assim, Jesus. Agora virou mãe de santo. É, Deus. Virou cartomante gospel. Vigia, crente. Ah, não, eu vou ver o que Deus fala comigo. Eu estou sem uma Bíblia aqui, me empresta uma Bíblia. Eu estou com o texto gravado aqui. Eu estudei a Bíblia para trazer a mensagem para vocês, tá? Senhor, nunca pega a Bíblia. Aí quando está no perrengue, Senhor, fala comigo. É bem assim, Jesus. Judas foi e enforcou-se. Ah, não, isso não, Senhor. Deixa eu abrir de novo. Vai tu e faz o mesmo. Eita, Deus. Não é isso não. Faz da Bíblia. Obrigada, meu amor. Horóscopo gospel. A Bíblia não é revista do Avon para você abrir e fazer pedido. Ela é para você estudar e conhecer o teu Pai, conhecer o teu Deus. É, Jesus. Como é que eu exercito a minha fé? Eu preciso ler a palavra, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter intimidade com meu Pai. A fé, ela é um treinamento. Eu preciso treinar a minha fé. A fé de um grão de mostarda, ela vai se transformar numa árvore. Isso é um processo. Ou a semente, ela hoje é semente e amanhã é a árvore. É assim? Não, ela leva um tempo. Você tem um tempo de caminhada que precisa crescer em fé. Queridos, esse ano eu faço 58 anos. Os meus pais são do Evangelho desde que eu tinha 7. Então eu tenho 51 anos de Evangelho. A minha fé não pode ser a mesma fé da Gabi e do Felipe. Por quê? Quanto tempo vocês têm de caminhada com Jesus? 1 ano e pouco, quase 2 anos. Eu não posso, a minha fé não pode ser do mesmo tamanho deles. É certo isso? Pode, pior que pode. Porque tem gente que vem para Jesus com tanta sede que ultrapassa os crentosauros. Sabe o que é crentossauro? Crente velho de casa, que já era para estar ensinando e ainda está bebê, mamando mamadeira. É, Jesus. Tem gente aqui que já era para estar pregando aqui. E não está ainda porque não tomou posição. É verdade. Porque não anda em fé. Anda que nem a música do pagode lá. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Bem assim. Aí chega num lugar todo perdido, deixou a vida levar, não teve guia. Vai para onde a vida leva. Fica perdido. Quem tem que me guiar é Deus. Verdade. Agora, como Deus vai me guiar se eu não deixo Ele me guiar? A árvore, ela chama atenção. Essa semente, daqui eu não vejo a semente. Mostra a semente para mim, Felipe. Ó, não vejo. Daqui eu não vejo a semente. Mas uma árvore, a gente já vê. Por quê? Porque a árvore é... A sua fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, você já vai conseguir transportar coisas de um lugar. Muitas pessoas só vão ver a sua fé se elas caminhar muito junto com você e vão entender que você é uma pessoa de fé. Mas tem pessoas que a fé dela é já tão maior que as pessoas ao redor conhecem que ela é uma pessoa de fé. Ah, Deus, aleluia. As pessoas reconhecem em você uma pessoa de fé?
que fala mal de você porque você é crente, não é? Mas quando dá uma dor de barriga, quem é o primeiro que vai pedir oração por você? Essas pessoas. É verdade. Porque ela vê alguma fé em você. Eita Deus. Aleluia. Ah, pastora, mas a minha fé é pequenininha. Ela é pequenininha, mas ela não tem que ficar pequenininha. Ela pode crescer se você exercitar ela. Bora fazer musculação com a nossa fé? Aleluia. Bora exercitar a nossa fé? Bora romper em fé? Há uma frase que é dita que foi São Francisco de Assis que disse, mas não é comprovada, que diz assim: pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. O que isso quer dizer? Que eu tenho que viver como uma pessoa de Jesus, para que as pessoas ao meu redor vejam Jesus na minha vida. Aleluia. A sua vida mostra que você é de Jesus? Os seus vizinhos sabem que você é de Jesus? Sabe. O seu colega de trabalho sabe que você é de Jesus? Ele sabe por quê? Porque você diz: ah, eu sou crente, eu sou membro lá da igreja da pastora Shirley de Paula Ousada Amor. Filho, ser membro de igreja não te dá fé. O que te dá fé é viver uma vida que agrade a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E para agradar a Deus eu preciso falar com Ele, eu preciso ler a palavra dEle, eu preciso louvar a Ele. Quanto tempo você está gastando nas redes sociais? Não é errado ter redes sociais. Errado é ser dominado por ela. O que você tem ouvido na sua casa? Sofrência? Vídeos engraçados? Tem os que de engraçado não tem nada. Se reserva um tempo do seu dia para ler a palavra, para ouvir uma coisa que vale a pena, para ouvir o louvor, para cantar um louvor. Aleluia, aleluia. Investe na sua fé. Se você exercitar sua fé agora, os problemas vão parecer menores, porque você vai estar fortalecido. E se você crescer em fé, outras pessoas serão abençoadas pela sua fé, porque a sua fé vai inspirar elas a crerem também. Você é uma pessoa que inspira? As pessoas que estão ao seu redor, elas se inspiram a crer em Deus como você crê? O grão de mostarda, vocês estão vendo agora o seu, cada um tem o seu grão, é para te lembrar como eu estou cuidando da minha semente espiritual. O que eu estou fazendo da minha fé. O grão de mostarda, ele é um reflexo, ele é um exemplo. Ele começa pequeno, mas ele não tem que continuar pequeno. Ele pode e deve crescer. Aleluia. Agora, se você ainda não está transportando o monte daqui para lá, é porque sua fé não está nem do tamanho de um grão de mostarda. Então, bora aumentar essa fé? Aleluia. Eu termino a mensagem de hoje com o testemunho de um pastor que eu li há uns anos atrás. E esse pastor foi lá nos Estados Unidos, eles tinham a igreja, e eles precisavam de um estacionamento, e não tinham espaço para estacionamento. Eles tinham uma área de terra, mas era um morro de terra. E eles não tinham condições de tirar aquela terra dali, aquele morrinho dali.
E aí o pastor começou a declarar sobre aquele morrinho. Morrinho, sai daqui e vai para outro lugar. Eu preciso dessa terra plana. Morro, sai daqui e vai para outro lugar. E ele foi orando assim por alguns dias, até que um dia ele recebeu uma ligação. Era uma empreiteira dizendo: estamos precisando de terra, vocês têm aí um morrinho, uma terra? Vocês poderiam ceder essa terra para nós? Aleluia. Aleluia, Jesus. A empreiteira pegou a terra que precisava, planeou aquele espaço, e o pastor e a igreja pôde construir o estacionamento que eles precisavam. Ah, pastora, mas eu queria que o monte levantasse e saísse e fosse para outro lugar. Eu creio que se Deus quiser, Deus pode fazer essas coisas. Eu creio. Mas a fé dele fez com que alguém tirasse o problema dele, resolvesse os problemas dele, mas aquele morro sumiu da onde tinha que sumir. Aleluia. Eu precisava de um carro melhor. O Fusquinha estava no problema. E o Senhor preparou um carro. Eu desejo uma casa. E eu sei que o Senhor tem uma casa para mim. Glória a Deus, aleluia. Toda placa que eu vejo em Morro Agudo de Vendes, eu fico paquerando. Tem umas casas até que assim, bem longe do meu bolso. Que aliás, hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma barraca de camping, tá? Só falando para vocês. Hoje eu não tenho, mas eu sei que eu vou ter o dinheiro e vou poder comprar uma casa. E toda casa que eu vejo a placa de venda, eu fico paquerando. E eu quero assim, por aqui, por perto. Quando eu vejo assim, muito lá longe, lá no Vixe, desculpa quem mora lá é muito longe, eu quero aqui mais perto. Eu sei que o Senhor vai preparar a minha casa. Também tem os IPs. É bonito o bairro, mas o Cristo, não, aquele morro lá, subir aquele morro. Gente, eu não sei se vocês notaram, mas eu não estou ficando mais jovem. A tendência é eu ficar com mais dificuldade de me locomover. Porque eu estou ficando uma senhorinha. Então eu não posso procurar lugar para morar, que nem quando eu era jovem. Eu queria morar num sobrado. Hoje a minha casa tem 3 degraus, minha casa lá em São Paulo tem 3 degraus, e eu reclamo daqueles 3 degraus. Imagine se fosse um sobrado. Então eu tenho que pensar dentro daquilo que eu posso. Então eu quero algo que seja cômodo para passar minha velhice, porque eu já decidi que eu vou morar em Morro Agudo, com a graça de Deus. Glória a Deus. Deus preparou esse tempo para eu estar aqui. Então, o Senhor vai me dar uma casa dentro das minhas necessidades, aqui próximo dessas proximidades aqui. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu preciso orar e agir em fé. Que nós possamos romper em fé, trabalhar a nossa fé. Queridos, nós não fomos chamados para ficar parados. Nós somos chamados para andar em crescimento, em amadurecimento. Aleluia. O Geraldo, meu esposo, quando ele se converteu, ele veio com tanta fé para Jesus. Em 1 ano de convertido, ele parecia que conhecia mais da Bíblia que os crentes que tinham 10 anos de igreja. Porque ele tinha muita sede de Deus. Ele orava em línguas, ele entregava a profecia. Ele era tímido, mas o Senhor foi tratando isso na vida dele também, até ele se tornar um pastor muito amado. Não importa em que pé você está hoje, o que importa é o que você vai fazer da sua vida daqui por diante. Você quer ser uma pessoa que viva em fé? Uma pessoa
pessoas confiem em você para orar por elas? Uma pessoa que quando vai orar, sabe que Deus vai dar uma resposta? Porque ter fé, antes da gente cantar aqui um louvor último, eu quero falar para vocês. Ter fé não significa que tudo que você vai pedir vai acontecer. Quem sabe quais são as 3 respostas de Deus? Sim. Não. Não. E espere. Às vezes a resposta do Senhor é sim, para aquilo que você pede. Às vezes a resposta do Senhor é não, e aí fechou, é não. A gente é que é bobo e tem bolsa e fica, não, Senhor, dá um jeitinho. E às vezes eu espere. Agora não, espera mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Né, Silvana? Mais um pouquinho. Mas é a resposta de Deus. A Gra, tem a Manu e a Emanuele. É, isso aí. Ainda bem que ela entendeu. Tem coisas que ela pode dar para a Manu, mas não pode dar para a Emanuele. Por quê? Para Emily, oh Jesus. Um dia eu estou pegando essa mania da pastora Chico que troca os nomes. Oxi, o que tem a ver com isso? Tem coisas que você pode dar para a Manu e você não pode dar para a Emily. Por quê? Por causa do momento, a maturidade. Tem coisas que você pede para Deus e ainda não é tempo. Eita Deus, aleluia. E tem coisas que você pede para Deus e não é para ser. Se... Agora eu vou pegar outra criança aqui. Vamos pegar a pequena ali da Lohane. Se ela te pedir, mãe, por favor, me dá um facão, você vai dar? Se ela implorar, chorar, fazer birra, você vai dar? Por que não? Porque é perigoso. Tem coisa que Deus não te dá porque é perigoso. Ele pode te perder. E o espere porque tem que esperar, né? Tem coisas. Eu posso dar um carro para Samara? Não. Pode. Não. Se eu der um carro, não. Agora não. Se eu der um carro para Samara, ela vai fazer o quê? Bater. Ela vai tentar dirigir sem carta. Porque ela não tem juízo. Oh, brincadeira, ela tem juízo. Em nome de Jesus. Ela ainda não está habilitada para ter o que eu posso entregar. Então ela tem que esperar. A Karina, eu posso dar um carro para a Karina? Não. Agora não. Mas a Karina já está no processo. Eu posso dar um carro para o Samuel? Pode. Eita, glória. Samuel, ora mais. Porque vontade a tia tem. Mas agora eu só posso dar um Hot Wheels. Haja em fé. E tente entender a resposta de Deus para você. Eu costumo dizer, Deus não fica em silêncio. Ele responde, a gente é que não presta atenção no que Ele está respondendo. Eu gostaria de pedir para a equipe de louvor vir aqui à frente e cantar Oceano. Porque a música fala de fé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Fique em pé no teu lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você que quer tomar uma atitude de agir em fé. Isso agora é um ato profético. Quando você veio à frente aceitando Jesus como Salvador, você teve a fé de que
que Jesus estava te recebendo. É um ato de fé. E agora você vai vir à frente com um ato de fé dizendo: Senhor, eu quero crescer em fé. Nós não vamos ungir, não vamos orar por você. Você só vai vir à frente testificando isso: Senhor, eu quero andar em fé. Eu quero crescer em fé. Eu quero que a minha fé cresça e dê frutos. Amém?